Conselho Nacional de Justiça autorizou recentemente que inventários, partilhas de bens e divórcios consensuais sejam feitos em cartório, mesmo quando envolvam herdeiros menores de 18 anos ou incapazes. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre inventário e partilha extrajudicial e os desdobramentos da resolução. Antes, vamos ver o que diz a Constituição. A Carta Magna garante o direito de herança. E para falar sobre essas mudanças, eu converso com Daniel Moreira, advogado, professor e mestre em Direito, e com Hércules Benício, vice-presidente do Colégio Notarial do Brasil, seção do Distrito Federal, mestre e doutor em Direito pela Universidade de Brasília. Muito obrigada pela presença de vocês aqui para falar sobre um assunto tão interessante. E antes da gente começar a nossa conversa, nós vamos assistir uma reportagem aqui da Rádio e TV Justiça sobre a resolução do CNJ. A mediação de acordos que dizem respeito à herança e divórcio poderá ser feita por meio dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. O conselheiro Pablo Coutinho, que é relator da matéria no Conselho Nacional de Justiça, justificou no voto que a possibilidade de fechar acordo antes de uma ação judicial vai ao encontro do julgamento em que o Instituto Brasileiro de Direito de Família pede a simplificação dos trâmites de inventário, partilha de bens e divórcio consensual. Coutinho também citou a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos e Decisões do Superior Tribunal de Justiça, que estimulam soluções antes de judicializar os casos. Esse tipo de negociação envolvendo incapazes e menores de 18 anos será possível desde que não haja medidas cautelares em jogo, ou seja, decisões judiciais provisórias. Nessas situações, as tratativas devem ser acompanhadas por advogados ou defensores públicos e ainda ter a anuência do Ministério Público. No caso de testamento, será possível fazer a partilha dos bens, já na fase processual, desde que as partes estejam de acordo com os termos da divisão. Nessas situações, o testamento precisa ser registrado na Justiça ou ter autorização do juízo competente. A aprovação de medidas que reforçam a solução de conflitos de forma extrajudicial contribui para desafogar o Poder Judiciário. Atualmente, mais de 80 milhões de processos estão em tramitação na Justiça brasileira. Doutor Daniel, qual a importância dessa decisão? Bom, Flávia, nós temos aí uma inovação que realmente vai promover uma desburocratização e vai desafogar o Poder Judiciário. Nós vamos, assim, ter a oportunidade de promover a partilha dos bens, seja no inventário ou no divórcio, de uma maneira mais célere e, consequentemente, promover o acesso à justiça daqueles que necessitam de adotar esses procedimentos. Vale dizer, ter acesso à justiça não necessariamente significa ter acesso ao Poder Judiciário. Agora, doutor Hércules, é bom a gente esclarecer, quando envolve filhos menores de 18 ou incapazes, tem uma fase prévia aí, né? Quando envolve menores ou incapazes, nós vamos precisar ouvir também Ministério Público. Resolução 571 do CNJ, bastante inovadora, visa a desburocratizar, racionalizar procedimentos. Não há necessidade de se ouvir um juiz para algo que esteja na paz social. Mas, de qualquer forma, agiliza o processo, né? Agiliza bastante, porque as pessoas podem ir diretamente a um tabelionato de notas para, apresentando o documento, receber uma minuta e já com muita brevidade, isso é levado ao representante do Ministério Público, com a anuência ou de acordo deste representante, é lavrada uma escritura pública com os respectivos recolhimentos do tributo, porque sempre que há uma sucessão hereditária, o tabelião ele tem que estar atento à correção no recolhimento do ITCMD, e então a família já é contemplada de uma forma muito mais célere. E quando a gente fala de partilha de bens após uma separação, um divórcio, faz diferença a pessoa ser casada formalmente ou viver em união estável, doutor Daniel? Bom, isso vai depender do regime de partilha de bens que foi adotado pelo casal no momento do casamento. Se eles escolheram ali um regime da comunhão parcial de bens, vai ser aquele que é adotado na união estável. Porém, é possível na união estável também adotar outro regime de partilha de bens que não o da comunhão parcial. Essa é a regra geral para aqueles que não vieram a formalizar a união estável.
E para fazer diretamente a partilha ali no cartório, o que a pessoa precisa levar de documento? Em primeiro lugar, a pessoa precisa de um advogado. O advogado ele é indispensável para a prática deste ato. Ele vai orientar as partes quanto aos seus direitos, quanto àquilo que está previsto na legislação e aquilo também que está previsto na jurisprudência, no entendimento dos tribunais superiores. Em seguida, ele vai ali orientá-los com relação à documentação dos bens, à documentação pessoal, tudo que será necessário para que o cartório de registro de notas venha a processar ali o divórcio efetivamente. Estando com a documentação toda certinha, doutor Hércules, o processo é rápido? O processo é rápido. Repare que houve uma inovação no Código de Processo Civil. A Lei 13.105 de 2015 trouxe lá no artigo 733 essa situação de, na união estável também, ser obrigatória a presença do advogado, e alguns provimentos de corregedoria já traziam isso, mas o CPC bem mostra que tanto o casamento quanto a união estável para dissolução, o requisito vai ser o mesmo. Precisa do advogado, pode ser extrajudicialmente. Os interessados vão ao cartório apresentando os documentos pessoais, a origem do vínculo afetivo, no caso do casamento, a certidão de casamento, e também mostrando qual é o patrimônio a ser partilhado. Bom, nós temos uma pergunta de telespectador sobre esse assunto. Vamos conferir. Eu queria saber o que é inventário extrajudicial. Doutor Hércules, vamos explicar então. Essa palavra é muito conhecida, mas como é que funciona? O que é um inventário? O inventário é um procedimento em que os herdeiros eles precisam discriminar, inventariar os bens deixados pelo falecido. Uma vez um ancestral falecendo, e essa pessoa que vem a falecer, ela vai ter, eventualmente, herdeiros necessários, ou se, por exemplo, não deixou nenhum descendente, nenhum ascendente, ela poderá ter deixado um testamento, levando todo o patrimônio para algum beneficiário por testamento. E extrajudicial, como o próprio nome diz, é porque é feito sem necessidade de recorrer à justiça. Sem incomodar o juiz. O extrajudicial verificou-se no Brasil, principalmente em 2007. Ali, em 2007, houve a edição de uma lei 11.441 que aliviou o juiz de algo que o juiz não precisava intervir. O juiz é um profissional que deve compor conflitos, ser chamado quando houver algum ambiente de conflituosidade. Ora, se adultos maiores estão de pleno acordo com a partilha, para que incomodar o juiz? Veio o CNJ e disse: mas, para além disso, não precisa incomodar o juiz quando houver interesse de menor incapaz, desde que o Ministério Público atue também. Portanto, o extrajudicial é um ambiente em que não se precisa do juiz para que alguma decisão de atribuição de bens, de partilha, seja feita. Doutor Daniel, quais são as vantagens de se fazer um inventário de forma extrajudicial? Bom, no inventário extrajudicial, nós já temos ali como um dos requisitos o consenso entre os herdeiros. Portanto, ali eles estarão de acordo com a partilha dos bens que eles receberão. Além disso, como não existe a necessidade do Estado juiz intervir para substituir a vontade das partes, ou seja, não existe um conflito, como eu disse, existe um consenso, há uma celeridade muito maior. Somente vai se observar ali aquilo que as partes desejam. Se porventura um deseja abrir mão de parte do patrimônio em favor do outro, obviamente ali haverá incidência de um tributo, haverá ali a caracterização de uma doação em favor daquele, mas, no geral, tudo tramitará muito mais rápido, pois a vontade das partes será respeitada. Agora, de qualquer forma, precisa do acompanhamento de um advogado? Indispensavelmente nós teremos a figura do advogado, pois é o profissional habilitado para poder realmente conscientizar o cidadão a respeito de seus direitos. E existe prazo, doutor Hércules, para começar, para abrir um inventário? Excelente. Em regra, sim. O Código de Processo Civil, no artigo 611, impõe o prazo de 2 meses. Ora, em algumas unidades da federação, se não for respeitado esse prazo para a propositura do inventário ou apresentação de documentos perante a Secretaria de Fazenda, a multa incidindo pelo atraso. No Distrito Federal, especificamente, não há uma legislação que dê multa e por isso que
não haveria essa repercussão por descumprimento do prazo. Mas o certo é que a lei processual, ela indica um prazo de 2 meses para início da tramitação do inventário. Agora, doutor Daniel, é bom preparar o bolso também, né? Porque tem os custos dos impostos, também tem a questão do custo do advogado. Existe uma tabela ou cada estado tem um valor diferente? Existem as custas que são exigidas pelo cartório, sim, além também dos tributos, além do imposto de transmissão causa-mortes, né? Que é cobrado em razão justamente deste evento que transmite o patrimônio para os herdeiros. As custas cartorárias são tabeladas, todos os cartórios praticam o mesmo valor e essas custas elas são revistas, são atualizadas anualmente, periodicamente e assim é necessário consultar quais são as custas cartorárias, além dos impostos e os honorários do advogado, segundo aquilo que dispõe a tabela da OAB. É interessante informar que especificamente quanto aos emolumentos do tabelião de notas, cada unidade da federação, cada estado é que tem competência para a edição da lei. Então, os emolumentos eles são fixados por lei, por isso que numa mesma unidade federativa, num mesmo estado membro, há uma cobrança idêntica do valor dos emolumentos do tabelião de notas. E aqui no Distrito Federal não é diferente. Aqui no Distrito Federal, os 17 tabeliães, eles cobram o mesmo valor de emolumentos, porque isso é fixado por lei. Só para a gente encerrar esse bloco, como é que fica quando tem bens no exterior? Não há possibilidade de se colocar numa escritura de inventário e partilha a indicação dos bens no exterior, porque eles não podem ser partilhados no Brasil. Tampouco o STJ vem admitindo que um juiz brasileiro venha a partilhar bens situados no exterior, porque eventualmente a própria lei deste país alienígena é que vai prevalecer. Este outro país é que vai fixar quais serão os parâmetros da partilha do bem que lá está situado. Mas isso não impede que o inventário aqui seja feito normalmente, né, doutor Daniel? Vai ter que fazer uma outra partilha lá fora. Com relação aos bens que estão situados no Brasil, sim, vai prevalecer a nossa legislação. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo no artigo 5º, a gente volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre inventário e partilha extrajudicial. Saiba quais são as mudanças destes instrumentos após resolução do Conselho Nacional de Justiça, que autoriza acordos com partilha de bens em ação que envolva menores de 18 anos e incapazes. E eu continuo conversando sobre este tema com o Hércules Benício, que é vice-presidente do Colégio Notarial do Brasil, seção do Distrito Federal, e também com o Daniel Moreira, que é advogado, professor e mestre em Direito. Doutor Daniel, uma coisa que acontece e preocupa muito é esconder bens quando vai haver um divórcio, um inventário, passar para nomes de terceiros para lesar uma das partes. Como se precaver de uma situação como essa? Flávia, realmente é algo que acontece, é uma atitude de má-fé evidente e muitas vezes as partes elas buscam transferir para pessoas jurídicas ou para pessoa física. E aí, para cada caso, haverá uma particularidade. Se porventura for transferido para uma pessoa jurídica, poderemos ali observar a desconsideração da personalidade jurídica a fim de alcançar esse patrimônio que, na verdade, pertence ao casal. Se for transferido para uma pessoa física, haverá uma simulação e, consequentemente, o ato jurídico ele é nulo. Então, é necessário realmente que ambos os cônjuges eles observem ali aquilo que compõe o acervo patrimonial a fim de evitar que um venha a tentar se sobressair em relação ao outro, reunindo provas, reunindo documentos, observando de fato a atitude e também, assim, promovendo o devido resguardo. E é possível uma espécie de varredura aí pelos cartórios do país para ver se tem algum bem registrado em nome de um ou de outro? Excelente. Cada vez mais os cartórios eles vêm disponibilizando informações úteis para a população brasileira. Existe, por exemplo, um operador nacional de registro de imóveis com um serviço de atendimento eletrônico compartilhado entre os registradores de imóveis
e as pessoas podem entrar nesse site, colocar o CPF de uma determinada pessoa ou o CNPJ para fazer a consulta do patrimônio que essa determinada pessoa titulariza. Então, há sim mecanismos de verificação do patrimônio de um certo alguém. E vamos a mais uma pergunta de telespectador. Nos casos em que há testamento, como é possível fazer a partilha na fase pré-processual? Doutor Daniel. Bom, nós também temos a possibilidade, com essa inovação, de realizar o inventário extrajudicial com o testamento. Porém, será necessário ali, em primeiro lugar, que o juiz autorize a abertura do testamento e assim nós conseguiremos observar as disposições de última vontade, aquilo que a parte decidiu, aquilo que o autor da herança decidiu dispor para uma terceira pessoa, para uma pessoa específica, seja da família ou não. E o que é preciso para fazer um testamento, doutor Hércules? Tem que sempre registrar em cartório ou não? Existem diferentes tipos de testamento. O principal que é adotado no Brasil é o testamento público, em que o interessado ou a interessada vai a um tabelião de notas e manifesta a vontade. Neste caso, fazem-se necessárias 2 testemunhas. Essas testemunhas não podem ser parentes do testador, tampouco das pessoas beneficiárias. Mas o testador, com o seu documento de identidade, vai a um tabelião, juntamente com 2 testemunhas, e pede a lavratura de um testamento público. Existe também a possibilidade de um testamento particular. Desta feita, a pessoa vai precisar de 3 testemunhas e ela escreve o testamento particular com a assinatura dela e das 3 testemunhas. Nesse caso, do testamento particular, que não é tão usual quanto o testamento público feito em notas de um tabelião, no testamento particular, as pessoas costumam levar a registro em cartório de registro de títulos e documentos, até para que haja uma possibilidade futura de expedição de uma segunda via daquela certidão do testamento, caso o testamento seja, de alguma forma, extraviado. E qual é a orientação como advogado, doutor Daniel? Bom, o testamento realmente ele vai revelar uma vontade da pessoa em relação a qual será o destino do seu patrimônio para após a morte. É algo muito pessoal. Fora da questão do testamento, nós vamos ter as disposições legais muito bem estabelecidas, tanto no que diz respeito à transmissão para os filhos em concorrência com os descendentes, para os ascendentes. Em cada circunstância, a legislação vai estabelecer muito bem para quem deve ser destinado o patrimônio. Porém, se há a vontade específica daquele que possui um determinado patrimônio em dispor para alguém em especial, qualquer que seja o motivo, um apreço maior ou qualquer coisa em relação a isso, deve realmente proceder com o uso do testamento. E como o doutor Hércules bem disse, aquele que é mais seguro é o testamento público. Não haverá ali a possibilidade de se observar a falta de um requisito, que são vários requisitos estabelecidos no Código Civil, para o testamento particular e, consequentemente, esse não ser considerado válido. E uma outra dúvida, o cônjuge dos herdeiros tem direito à herança? Quem é herdeiro é o descendente daquele que veio a falecer. Se esse descendente, no momento do falecimento de seu ancestral, for casado no regime da comunhão universal de bens, a regra é de que comunicam-se os bens adquiridos não só onerosamente na constância do casamento, mas também aqueles bens adquiridos por doação e por sucessão hereditária. Portanto, caso alguém casado no regime da comunhão universal venha a perder o seu ancestral, o seu pai, sua mãe, e este ancestral tiver deixado patrimônio, pode-se dizer que o cônjuge deste certo alguém herdeiro vai ter um benefício porque haverá comunicação do patrimônio na comunhão universal de bens. E vamos à última pergunta de telespectador. O que acontece se os herdeiros não chegarem a um acordo durante o inventário extrajudicial? Quanto tempo demora esse processo? Doutor Hércules, aí tem que transformar o inventário extrajudicial em judicial? Como é que funciona? Dramaticamente,
o extrajudicial ele funciona na paz social. O que pode fazer o tabelião, o advogado, assistente das partes, é tentar mostrar para os interessados como é vantajosa a partilha no extrajudicial, porque a atribuição do patrimônio se dá de uma forma mais rápida. E que o tempo, ele tem um valor a ser meditado pelos interessados. Mas é dizer, se não houver consenso, derrotamos a lei do extrajudicial e as pessoas vão precisar judicializar a matéria. Mas, com muita habilidade, com muito cuidado, talvez seja possível, usando técnicas de conciliação, né, que possa haver um tipo de sugestão para que eles consigam extrajudicialmente estabilizar expectativas, confortar os respectivos espíritos. Acontece muita briga, doutor Daniel? Em alguns casos, sim. E vai complementar a fala do Dr. Hércules. Se nós formos levar para o judiciário, haverá ali a substituição da vontade das partes. O juiz vai aplicar a lei, vai aplicar aquilo que está previsto na legislação. E também, dentro do inventário extrajudicial, nós também vamos observar a legislação. Nós vamos observar aquilo que está disposto na lei. Por vezes um herdeiro ou outro não está ali desejando fazer o inventário, por qualquer motivo que seja, mas ali estão observando os ditames legais. Então, sendo no extrajudicial ou no judicial, a partilha será feita da mesma forma. Portanto, vale realmente buscar ali por um consenso, vale realmente buscar ali por uma conversa que os conduza ao diálogo adequado e proceder com a decisão acertada com relação à partilha dos bens ali. E quando a gente fala no inventário extrajudicial em consenso, pode-se definir, por exemplo, que um fica com o bem, o outro fica com o outro, desde que eles sejam equivalentes, ou tem que dividir tudo em partes iguais de acordo com os herdeiros? Não necessariamente será necessário dividir tudo em partes iguais, certo? Por exemplo, se nós temos 3 herdeiros e está sendo transmitido o patrimônio de 3 casas, cada qual poderá ali ser destinado a uma destas casas. Porém, o valor do patrimônio vai influenciar na tributação. Se uma das casas tem um valor superior, um desses herdeiros está tendo uma vantagem econômica em relação aos demais. E aí nós teremos o imposto de doação que deverá ser recolhido. Excelente. Exatamente no caso, caso não haja uma atribuição equânime para cada herdeiro, porque cada herdeiro vai ter um quinhão hereditário correspondente, né, de forma equânime ao dos outros herdeiros. Haverá excesso de quinhão hereditário e, por isso, a tributação. Então, é possível, pelo princípio da elasticidade, né, esse tipo de adaptação e atribuição de bens específicos, evitando o condomínio de cada um dos bens. Que às vezes é mais complicado, né? Porque talvez o condomínio pode ser a semente da discórdia, né? Mas o interessante é dizer que, especificamente, quando houver menor ou incapaz, se a família for adotar um inventário e partilha de forma extrajudicial, a resolução 571 do CNJ determinou que, para que haja essa partilha envolvendo menor incapaz, é preciso da anuência do Ministério Público, mas também é preciso que cada bem seja, em sua fração ideal, atribuído ao menor incapaz. Os maiores e capazes vão poder fazer esse tipo de atribuição outra, em relação aos bens do espólio. Mas, para o menor incapaz, é preciso verificar o quinhão hereditário dele e atribuir um quinhão, uma fração ideal de cada bem para esse menor incapaz. Agora, de qualquer forma, é melhor resolver tudo na paz, tanto para quem está fazendo inventário, quanto para o Estado, né? Porque aí tem menos processos e a justiça é mais célere, né, doutor Daniel? Com certeza. O Poder Judiciário ele atua para poder promover a pacificação judicial. Se nós já temos o consenso, se nós já temos a paz ali estabelecida, não há necessidade de promover, não há necessidade, melhor dizendo, de provocar o Poder Judiciário. Aí, realmente, nós temos a função ali do cartório de notas, então somente para poder lavrar a escritura e dar andamento naquilo que for necessário para a transmissão dos bens. Bom, o nosso programa de hoje está chegando ao final. Doutor Daniel, doutor Hércules, muito obrigada por todos os esclarecimentos tão importantes aqui.
Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Também estamos no YouTube, Instagram, Spotify e Threads. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!